Olá, na aula de hoje eu vou começar a olhar com vocês a ferramenta JavaCC. A ferramenta JavaCC ela permite gerar automaticamente analisadores léxicos e analisadores sintáticos para uma linguagem de programação. Ele recebe como entrada a especificação desse analisador léxico e sintático e a partir dessa especificação ele gera então automaticamente para a gente o analisador léxico e sintático escrito em Java, né? Obviamente vocês devem ter percebido por causa do nome da ferramenta. Vamos dar uma olhada nisso então. Então a ferramenta JavaCC ela é um gerador automático de analisadores léxicos e sintáticos. Como a gente viu na aula passada a análise léxica, a gente vai começar gerando um analisador léxico. A gente vai gerar um analisador léxico para a linguagem Lugose. Linguagem Lugose é uma linguagem que eu fiz especialmente para essa disciplina. É uma linguagem um pouco mais simples, mas ela tem todas as características de uma linguagem de programação. A gente vai trabalhar com essa linguagem agora ao longo da disciplina. Então o JavaCC, né? Como vocês podem olhar por essa figura, o JavaCC ele é um compilador, né? Se vocês olharem aqui, ó, ele recebe como entrada uma especificação de um analisador léxico e de um analisador sintático. Ele recebe arquivos com a extensão .jj e o JavaCC vai transformar essa especificação em um analisador léxico sintático escrito em Java. Como a gente já conversou, né, a análise léxica ela é especificada a partir de expressões regulares e o analisador sintático é especificado a partir de uma gramática, certo? Então o JavaCC ele tem uma linguagem própria dele para descrever expressões regulares e gramáticas. A gente passa isso para o JavaCC e o JavaCC gera então um código Java que reconhece, né, essas especificações que a gente passou como entrada. Bom, ali no e-aula eu passei para vocês um arquivo inicial de especificação para essa linguagem que se chama lugose.jj. Logo em seguida a gente vai dar uma olhada nesse arquivo. Para compilar esse arquivo, né, a gente chama javacc e passa para ele o arquivo com a especificação, no caso lugose.jj, e ele vai gerar então um programa em Java para a gente, que é o analisador léxico e analisador sintático da linguagem. Como ele gera uma série de arquivos Java, para poder executar isso a gente precisa compilar esses arquivos. Para compilar esses arquivos a gente usa o compilador Java, que é o JavaC, e o JavaC então vai compilar os arquivos Java para a gente, gerando então um executável, né, para essa especificação que a gente passou para o JavaCC. Para executar, então a gente tem que executar isso usando a máquina virtual Java. Para isso a gente usa o comando Java, passa para ele o nome da classe principal, que no caso é Lugose, e passa também o arquivo, né, com o código escrito na linguagem Lugose. A linguagem Lugose usa a extensão .lug. Então se eu chamar Java Lugose teste.lug, ele vai fazer, no caso a gente vai implementar primeiro o analisador léxico, né? Então ele vai fazer a análise léxica desse arquivo teste.lug. Vamos dar uma olhada na linguagem Lugose, então. Eu passei para vocês também ali no e-aula a especificação a sintaxe da linguagem Lugose, né? Então aqui vocês conseguem ver aí toda a sintaxe da linguagem Lugose. Mas se a gente vai notem que a gente vai implementar o analisador léxico da linguagem e não o sintático. E a gente já viu que é o sintático que se preocupa com a gramática da linguagem. Então por que eu passei para vocês a gramática da linguagem? Porque se vocês olharem aqui nessa gramática, vocês conseguem ver os terminais da gramática, né? Os não terminais eles estão em maiúsculo e os terminais eles estão, a maioria deles, entre aspas, né? Como strings. Então por que eu passei essa especificação para vocês?
da gramática se a gente não vai implementar a gramática agora. Porque se vocês percorrerem aqui, vocês conseguem achar os tokens, né? Então notem que o programa Lugosi ele começa com main, daí tem um abre chaves, depois declaração de variáveis, sequência de comandos, fecha chaves. Bom, se vocês expandirem a gramática, vocês conseguem entender a sintaxe da linguagem Lugosi. Mas eu passei esse arquivo para vocês aqui, para vocês acharem os tokens. Ó, os tokens que eu tenho aqui é a palavra reservada main, o abre chaves, o fecha chaves, a palavra reservada var, que serve para declarar uma variável, ponto e vírgula, os tipos da linguagem, né, que são palavras reservadas, int, bool. Se vocês percorrerem aqui, ó, vocês vão achar os terminais da gramática, que são os nossos tokens. Símbolo de atribuição, ponto e vírgula, né? A palavra reservada if, while, do. Então todas elas especificadas aqui. Além dessas palavras reservadas e caracteres de delimitação, ponto e vírgula, etc., a linguagem Lugosi ela também tem alguns tokens que precisam ser especificados por expressões regulares, né? Seriam eles eles estão marcados pela palavra token, que também são terminais da linguagem. Existem dois, que é o token ID, que especifica identificadores, e também o token de números. Cadê ele? Aqui, ó, token num literal. Né? Se vocês olharem aqui embaixo, na parte que diz convenções léxicas, vocês vão encontrar a expressão regular para o token ID, que na verdade é aquele... o token ID são os identificadores que permitem que permitem sublinhado, né? Que foi o exercício de análise léxica que a gente fez na última aula. E o token número literal são os números da linguagem Lugosi. Os números da linguagem Lugosi são aqueles números com expoente que a gente também fez na aula passada. Então a solução daqueles exercícios estão aqui, ó. Aqui está a expressão regular dos identificadores com sublinhados, e aqui está a expressão regular dos números com expoente. Essa expressão regular que está aqui, ela também usa aqui essas outras definições léxicas que estão aqui no final do arquivo. Então, só lembrando, por que eu passei a gramática da linguagem para vocês? Porque vocês vão achar nela os tokens da minha linguagem. Não esqueçam, vocês não devem tentar implementar essa gramática aqui, até porque vocês não vão conseguir implementar ela com expressões regulares. Eu só passei essa gramática para vocês para que vocês enxerguem aqui quais são os terminais dela, ou seja, os tokens da minha linguagem Lugosi. Vamos dar uma olhada agora no JavaCC, né? Como é o código do JavaCC. Então notem que a primeira parte do código aqui, que fica entre parser begin e parser end, que está aqui embaixo, é um código normal Java, certo? E esse código normal Java aqui, ele tem a classe principal. A classe principal, ela se chama, como vocês podem ver aqui, Lugosi, né? Por isso que o programa principal, gerado quando a gente compila, ele se chama Lugosi. O que acontece dentro desse programa principal, né? Aqui eu tenho o main, né? Que é o main igual a qualquer programa Java. E eu estou criando aqui um novo analisador léxico para minha linguagem. Esse analisador léxico ele é gerado a partir da especificação que está mais lá embaixo, que eu vou mostrar para vocês. Eu estou criando esse analisador léxico. Ele recebe como entrada aqui um arquivo, né? Ele recebe o arg0. O que é o arg0? O arg0 é aquele arquivo que eu estou passando para pro Lugosi, pro analisador léxico, lá na linha de comando, conforme o exemplo que eu mostrei no slide. A gente vai ver isso na prática mais tarde. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um novo
analisador léxico, partindo da especificação, certo? E passando para ele o arquivo que eu quero analisar. E daí eu estou chamando aqui a primeira regra, que se chama lugose, e é essa regra que vai percorrer o meu arquivo lá, fazendo a análise léxica dele. Bom, logo aqui embaixo começa a parte mais importante desse meu arquivo JavaCC, que é a especificação mesmo do analisador léxico. A primeira parte aqui, ó, vocês não precisam modificar. O que ela está fazendo? Ela chama skip, né? Ela está dizendo que eu vou para o analisador léxico ignorar espaços, né? Espaços, caracteres de tabulação, nova linha, etc. Tá? Então essa parte vocês não vão modificar, ele só está dizendo para o analisador léxico ignorar essas coisas. O mais importante é aqui embaixo, ó. Aqui começa realmente a especificação dos tokens, das expressões regulares, né? Conforme eu disse para vocês, existem dois tipos de tokens na linguagem. Os tokens que são palavras reservadas e caracteres de demarcação, operadores, etc. E existem os outros tipos de tokens que são especificados a partir de expressões regulares mesmo, né? Notem aqui eu já comecei a especificar alguns tokens da linguagem lugose. Então, para especificar um token, eu coloco o sinal de menor, dou um nome para esse token, aqui eu dei o nome dele de main, e coloco aqui a string, né, que é para reconhecer essa palavra reservada. Na verdade, isso também é uma expressão regular que reconhece somente a string main, certo? Coloquei mais dois outros tokens, né? Coloquei o token abre chaves e o token fecha chaves. E notem que eu sempre tenho um pipe no início que eu estou dizendo que os tokens da linguagem é o main, ou o abre chaves, ou o fecha chaves. Qual é o trabalho de vocês aqui? É colocar outros ous, né, com todos os outros tokens da minha linguagem. Bom, aqui eu tenho aqueles outros dois tipos de token, eu fiz uma especificação simples deles, certo? Que era um para número e um para identificador, certo? Eu fiz duas especificações bem simples deles, vocês vão ter que completar, né? Então eu disse aqui para mim que o número, né? O que é um número? É uma sequência de dígitos entre 0 a 9 e tem o mais aqui, né? O mais na expressão regular, diz que é uma ou mais ocorrências desses dígitos, né? Então, o mais, ele está dizendo que eu vou ter que ter pelo menos um dígito no meu número, mas eu posso ter mais dígitos, certo? O identificador aqui, ó, que tem aqui nessa expressão regular? Eu estou dizendo que ele começa com uma letra, certo? E depois eu tenho aqui, ó, letras ou números seguido do asterisco, quer dizer que eu posso ter 0 ou mais ocorrências de letras ou dígitos. Então, meu identificador aqui ele começa com um dígito e depois ele pode ter 0 ou mais ocorrências de letras e dígitos. Notem que aqui é uma especificação bem simples de números e identificadores. Vocês vão ter que seguir a especificação que está lá no arquivo que descreve a linguagem lugose. Notem que para implementar essas expressões regulares, vocês, olhando esses dois exemplos aqui, vocês já têm tudo o que vocês precisam, tá, para implementar aquelas expressões regulares, certo? Vocês não precisam de muito mais que isso para implementar as expressões regulares da linguagem. Bom, e aqui começa aquela primeira regra, né? A regra lugose que eu chamei lá em cima no main, e é essa regra que vai fazer a análise. O que é... Na verdade, a partir daqui eu deveria implementar a gramática da minha linguagem. Mas como a gente quer fazer só o analisador léxico, o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz uma expressão regular que está me listando aqui os possíveis tokens, certo? Então notem que eu tenho uma expressão que está me dizendo, ó, que eu posso ter 0. Notem que tem um asterisco aqui no final, né? Tem um asterisco aqui no final. Então o que esse código está dizendo? Que eu posso ter
zero ou mais ocorrências desses tokens aqui, main, abre chaves, fecha chaves, número e ID, que são os tokens que eu especifiquei ali em cima. Ele vai sair do meu programa, então, quando aparecer o token EOF, que é o token final do arquivo. O que faz esse meu analisador léxico? Se ele encontrar a palavra mágica main, notem que aqui do lado, ó, eu tenho uma linha de código Java. Toda vez que eu coloco coisas entre chaves no JavaCC, nessa parte aqui da especificação, isso é código Java que é executado pelo JavaCC. Então o que ele está fazendo aqui? Se eu encontrar o token main, eu vou simplesmente imprimir na tela, palavra reservada main. Se eu encontrar o abre chaves, né, ele vai imprimir na tela, né, abre chaves. Então ele vai percorrendo aquele arquivo e vai classificando cada uma das palavras que aparecem naquele arquivo. Uma observação aqui, né? Número e identificador. A palavra main é sempre a mesma palavra, né? Abre chaves é sempre a mesma coisa, fecha chaves é sempre a mesma coisa. Mas o token número ele é reconhecido por uma expressão regular, então eu posso ter infinitos números, correto? Então, para imprimir o número que ele reconheceu, eu usei essa variável t aqui. Notem que a variável t está declarada aqui em cima. E a variável t, o que ela faz? Ela vai pegar o que foi reconhecido pela expressão regular do número. E daí eu estou dizendo aqui, systemout.println, para imprimir o número, né? O número que estava no arquivo de entrada. O T é aquele token que eu declarei ali antes, né? E todo token ele tem um atributo .image que contém a string reconhecida, o lexema reconhecido. Então, quando ele reconhecer um número, né, ele vai colocar o T aqui, ele vai colocar o token nessa variável T, e eu vou chamar o T.image para poder imprimir na tela o lexema que foi reconhecido. Notem que identificadores também, né? Eu posso ter infinitos tipos de identificadores. Então, para imprimir o identificador reconhecido na tela, eu tenho que colocar ele nessa variável t e depois usar o .image no final para imprimir isso na minha tela. Então, qual é o trabalho de vocês aqui, né? O trabalho de vocês agora é colocar aqui nessa parte inicial a especificação de todos os tokens possíveis da linguagem. E nessa outra parte aqui, inserir, né, a chamada para esses tokens com o print do lado para que eles possam ser impressos na tela. Uma vez que vocês têm todos os tokens definidos, o JavaCC vai conseguir fazer a análise léxica do arquivo de vocês. Vamos dar uma olhada nisso na prática, certo? Então aqui eu tenho o meu Linux. Não sei se vocês notaram, mas eu estou gravando essas aulas no meu tablet. E eu estou fazendo, então, tudo aqui por um Linux instalado no tablet. Aqui eu tenho um exemplo de programa em Lugose. Eu tenho um exemplo de programa em Lugose. Certo? Então, aqui tem um programa em Lugose, né? Main, abre chaves, var, que diz que eu estou declarando uma variável, né? Etc. Notem que com aquela especificação que eu tenho ali, eu não consigo reconhecer todo esse meu programa. Ele vai reconhecer o main, porque está ali, o abre chaves, porque está ali. O var, se vocês notarem, ele não vai classificar como palavra reservada. Como eu não coloquei o var como token, ele vai reconhecer isso como identificador. Int também deveria ser classificado como uma palavra reservada, ou como um tipo, correto? Mas como eu não coloquei isso ali na minha definição ainda, ele vai reconhecer isso como identificador. Teste ele vai reconhecer, teste ele vai reconhecer como um identificador, né? E ele vai dar problema, ó, aqui nesse ponto e vírgula do final, porque o ponto e vírgula ele não tem nenhuma regra para reconhecer isso. Vamos dar uma olhada aqui, né? Então, eu vou executar aquela especificação que eu fiz ali em cima. Então, primeiro eu vou chamar JavaCC, o arquivo aquele lugose.jj. Ele vai dar umas mensagens que ele está gerando os arquivos Java para gente.
Agora eu vou compilar aquilo, né? javacc **java. Ele vai, ó, se eu der um ls aqui, vocês vão ver que ele gerou vários arquivos .java. Então eu vou compilar esses arquivos, esses arquivos. E agora eu vou rodar o analisador léxico gerado. Vou rodar o analisador léxico gerado em cima daquele exemplo que eu mostrei para vocês. Certo? O que aconteceu aqui? Ó? Deem uma olhada. Ó. Ele conseguiu classificar as coisas até certo ponto. Ó. Ele conseguiu classificar a palavra main como palavra reservada. Certo? Ó, ele classificou o main como palavra reservada. Ele classificou o abre-chaves como abre-chaves. O var deveria ser classificado como uma palavra reservada, mas como eu não coloquei o var ali ainda, ele classificou como identificador. Logo em seguida, o int ele classificou como identificador. O teste ele classificou corretamente como identificador. E daí logo em seguida ele deu um erro, ó, porque encontrou um ponto e vírgula. E ponto e vírgula, com as coisas que a gente especificou ali, ele não conseguiu classificar como nada, certo? Então o objetivo de vocês agora é completar esse analisador léxico colocando todas as regras ali no arquivo lugose.jj. Então no final das contas, o que vocês vão ter? Vocês vão ter um programa que vai receber como entrada um programa escrito em Lugose e vai classificar para vocês todinhas as palavras que estão naquele arquivo. Era isso por hoje. Eu vou colocar todos esses arquivos aí para vocês darem uma olhada lá no eAula agora. Era isso por hoje. Até mais e um abraço.